posso tirar uma outra dúvida? Porque eu não queria perder a oportunidade, principalmente com relação à questão da geração de crédito. Quando a gente está pensando no setor de infraestrutura, um debate que existia era como é que seriam obtidos os créditos em relação ao CAPEX. A imensa maioria dos projetos PPPs e concessões, que nossa área maior de atuação, é ISS, PIS e COFINS. São raros os projetos onde a gente tinha ICMS sobre receita e, portanto, você tinha discussão de crédito de ICMS. São raros. E a lógica de obtenção de crédito de PIS e COFINS, em geral, está ligado à despesa de depreciação e amortização. Você tem outros, mas aquilo que vem do CAPEX, você está ligado ali a uma curva de depreciação e amortização. Que é diferente que você tem quando você tem a lógica do ICMS, que normalmente é destacado, o fato gerador está na aquisição. Você destaca e normalmente você tem lá 48 meses, alguma coisa nesse sentido, para você conseguir utilizar. E eu tinha muita dúvida de o que iria imperar na reforma. É a lógica que eu destaco o crédito de todo o CAPEX na aquisição e, portanto, eu fico com o estoque que eu vou utilizando contra o que eu devo da receita, ou se eventualmente eu preservaria a lógica de que contra a amortização ou contra a depreciação você teria despesa que geraria crédito. Como é que ficou? Isso já está resolvido? Vocês têm uma clareza? Me perdoe, mas assim, eu tenho muita curiosidade, eu já debati com algumas pessoas e eu não tinha enxergado ainda essa clareza. Vou fazer um comentário, mas eu passo a palavra para o Fábio, nosso expert aqui em concessões, para complementar essa resposta. O que eu tenho visto e acompanhado, né, antes de tudo, um passo antes, é que, bom, hoje a gente tem muito tributo no imobilizado, né? Existe muito tributo contabilizado no imobilizado das obras, da infraestrutura, qualquer outra construção, ou seja, o CPC 27 é claro, aquilo que é não recuperável se imobiliza. Então, ISS, PIS, COFINS, que não pode ser recuperado, ele acaba sendo imobilizado ali, compondo esse ativo. Então, esse é um dos pontos mais básicos da contabilização. No pós-reforma, a gente está falando de o tributo gera crédito, né? Então, a gente está falando que, bom, estou aqui aplicando, fazendo a obra, isso gera crédito. Então, o entendimento mais básico, se a gente for olhar para os princípios aqui, seria, olha, vamos pegar esse crédito, estou construindo aqui a obra, já gerou crédito, já virou estoque de crédito, inclusive compensável com qualquer outro tipo de crédito, despesa não necessariamente realizada, ligado, né? Não necessariamente ligado àquela imobilização. Esse é o entendimento mais básico, né? Mas agora eu queria passar a palavra para o Fábio, que eu acho que tem um entendimento um pouco mais complexo da situação. Não, perfeito. Sabe, Felipe, esse ponto... Tem alguns pontos que estão me deixando mais... Não diga preocupado, mas que eu estou refletindo bastante sobre, e esse é justamente um deles. Como o Mário falou, pelo que a gente viu dos textos legais e das interpretações, até o que a gente viu em outras consultorias fazendo conta, a maioria está assumindo que você faz CAPEX, você já aproveita os créditos. O que é o que a gente está vendo aqui. Mas eu acho que esse ponto que você trouxe é muito importante e eu não tenho certeza se está 100% classificado ou se, eventualmente, agora que as pessoas vão começar a efetivamente debater e sentir realmente se talvez tenha alguma discussão e eles modifiquem a regra depois, tá? Porque, como você trouxe muito bem, essa regra vai afetar profundamente o desenho dos projetos, né? Tanto para novos projetos, né? Que no novo projeto, se você conseguir adiantar o máximo possível e aproveitar os créditos, vai ter uma redução do VPL e você consegue ter uma margem melhor para desenhar o projeto. Se ficar mais para frente, o VPL vai ter um sinal diferente. E também, esse ponto eu acho que vai afetar muito o reequilíbrio de contratos, principalmente nos contratos que já estão aí mais do meio para o fim, que você já fez o grosso do CAPEX, porque a lógica hoje é essa, né? Tipo, você tem um desenho mais clássico, digamos assim, você tem logo uma concessão grande, você tem um CAPEX grande no começo, você calcula a alíquota, essa alíquota, a tarifa, a receita, ela vai meio que equalizar o fluxo, né? Se você pega e corta e muda a dinâmica e você calculou essa tarifa ou a receita aqui num cenário futuro, que estava considerando já esse sistema, e você muda e você vai ter uma alíquota diferente, talvez maior, e você não aproveita os créditos daqui, vai gerar um impacto grande para o reequilíbrio. Então, eu acho que agora que a gente vai entrar nessas discussões, esse ponto que você trouxe é um ponto que com certeza vai ser bastante discutido, tá? A princípio, o que eu vi todo mundo falando e usando é a regra, eu fiz CAPEX, aproveita. Mas eu ainda tenho minhas dúvidas se vai ser 100% isso ou se vai ter alguma discussão, viu? Eu acho que
existe margem para discussão aí. A essência é que gera crédito no momento é na aquisição, portanto vai destacando, você gera esse estoque e você poderia consumir na medida em que é devido, né? Também tinha uma discussão se eventualmente esse estoque poderia ser devolvido em dinheiro, que acho que ainda deixa até um pouco melhor, né? Se você consegue, de fato, é dinheiro naquele momento é devolvido. O descasamento de caixa diminui, o CAPEX fica mais barato e isso é fundamental para pensar na viabilidade dos projetos. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Porque isso mexe um pouco na questão da arrecadação, principalmente no início dos projetos, né? Eventualmente você tem um CAPEX muito grande e você pode estar ficando alguns anos sem pagar nada de tributo sobre o faturamento. Porque você está compensando, você pode ter um impacto relevante. Eu não sei se isso estava na cabeça de quando o pessoal estava escrevendo, tá? Esse tipo de impacto. Mas, pô, agradeço os 2 pontos que eu tinha bastante dúvida, me ajudou bastante ouvi-los. Felipe, o Fábio tocou num tema que é o reequilíbrio, né? Isso, ele falou que esses créditos podem ser levados para reequilíbrio. E aí uma dúvida que ocorre é, o que vai ser reequilibrado? A gente tem essa clareza? Eu acho que esse é um gancho importante para a gente pensar no futuro. Essa pergunta também é ótima. É outra coisa também que é dúvida, né? Porque a lei já traz algumas coisas, né? Ela tem a lei complementar. Acho que no texto constitucional. É no texto constitucional ou na lei, Mário? Não me lembro que tem uma seção específica sobre contratos de longo prazo. Acho que é na lei complementar. Na lei complementar tem uma seção sobre reequilíbrio de contratos de longo prazo. Eles têm foi incluído muito... Na fase da edição da lei complementar, teve um advocacy muito grande para incluírem a questão do reequilíbrio cautelar. Isso ficou no texto, que de fato é importantíssimo, né? Porque se você gera algum tipo de desequilíbrio que afeta a viabilidade do contrato, você pode gerar um efeito bola de neve, né? Porque às vezes gera um desequilíbrio, daí você não tem recursos para fazer uma obrigação, daí gera multa, daí você não consegue fazer outra coisa e gera um efeito bola de neve. Então, ter o reequilíbrio cautelar é importante, só que apesar de ter o reequilíbrio, eles falam de reequilíbrio cautelar, mas não falam exatamente o que é reequilibrar, nem como reequilibrar. Que eu acho que o que e o como vão ser 2 coisas que a gente vai discutir aqui um pouco também hoje, mas que são importantes. Então, começando na pergunta da Thaís, o que é reequilibrar? O texto fala que, eu estou até com o texto aqui do lado, mas fala que é para considerar para fins de reequilíbrio os efeitos do impacto da carga tributária, os efeitos da não cumulatividade, a possibilidade de repasses para terceiros, impactos decorrentes de alteração dos tributos e benefícios ou incentivos fiscais. Então, discutindo aqui um pouco sobre o que fala e depois a gente pode falar um pouco sobre o que não fala e que também vai ser discutido. Então, aqui o que eles falam? Sobre os efeitos da não cumulatividade, acho que isso é um pouco do que a gente falou, você vai mudar as alíquotas, você vai ter uma nova sistemática que vai ter mais créditos, né? Então você muda a alíquota, mas por outro lado você tem os insumos que podem gerar mais créditos. Possibilidade de repasses para terceiros. Eu acho que esse ponto vai ser um ponto que vai gerar bastante discussão, viu, pessoal? Porque hoje você tem algumas concessões que você tem uma tarifa regulada, né, uma receita já definida, mas você tem alguns contratos que têm uma mecânica diferente. Vocês têm alguns que têm uma tarifa teto e a concessionária pode explorar o que for abaixo do teto, então ferrovias, aeroportos, e você tem alguns outros projetos que é liberdade para o privado explorar receitas. Então você tem algumas concessões que eles vão explorar publicidade, que vão gerar outro tipo de serviço, ou tem algumas até de concessões de lixo, que acho que exploram já ICMS. Enfim, pode falar aqui. Eu vou dar o exemplo de uma concessão do estado de São Paulo, que é o Jardim Botânico e o Zoológico, onde o parceiro privado tem total liberdade tarifária. E na própria matriz de risco diz que qualquer alteração tributária, o risco está alocado ao parceiro privado, uma vez que ele tem plena capacidade de interagir com o mercado e alterar. Então, eu falo isso porque é um projeto que quebrou paradigma no mundo de concessões de parque, porque você deu total liberdade para o parceiro privado explorar da maneira que deveria. Então, nesse caso, eu acho que esse projeto em si se enquadra claramente aí nesse ponto que você colocou. Não, perfeito. Obrigado aí pelo exemplo, Felipe. Voltando lá para aquela lógica das empresas que a gente viu que vão ser afetadas diferentes, você pode repassar o preço, tal. Quando a lei fala em possibilidade de repasses, essa possibilidade de repasses, eventualmente você vai ter uma concessão que você vai ter um impacto pressionando a margem. Teoricamente, ela poderia aumentar e repassar, explorar publicidade, deixar
mais caro, mas ele tem que ver se o outro lado também vai ter uma elasticidade, né? Porque eu posso deixar mais caro e daí os outros clientes não contratarem. A mesma coisa, eu não sei se eles pensaram quando falaram a possibilidade de repasses, mas para os fornecedores. Então, negociar os outros elos da cadeia e repassar, eu também não está claro para mim qual exatamente é o escopo aqui da possibilidade de repasses. Eu acho que vai ser discussões um pouco mais complexas, até porque, talvez adiantando aqui uma outra sessão, mas daí, Felipe, esse ponto que você trouxe da matriz de risco também, né? Porque você vai ter uma discussão sobre, já entrando na matriz de risco, né? O que é feito da reforma tributária? Não, mas o que seria o que estaria dentro da matriz de risco, o que é risco do público ou do privado, então vai ter... Porque, eventualmente, o poder público vai pedir para a concessionária entrar nos dados reais para ver como que foi o impacto na margem, só que isso vai afetar um monte de risco, vai ser discussões bem difíceis. Queria até saber a opinião de vocês aqui, aproveitar que vocês também têm bastante experiência, o que vocês acham aí das discussões envolvendo matriz de risco. Eu ia falar que é um pouco de sacanagem, né? Chamar o bate-papo com o especialista e a gente ficar botando mais pulga atrás da orelha do que esclarecendo qualquer coisa, né? Mas eu tenho uma outra dúvida ainda, Fábio. A gente faz, né, reequilíbrios com índices de reajuste, né? O quanto esses índices também estarão sendo impactados por efeitos da reforma dos outros setores. Então aqui é só mais uma cerejinha do bolo que eu deixo para vocês aqui. Isso aí na hipótese de paramétricas? Fórmula paramétrica, mas talvez mesmo o IPCA ou outros índices talvez tenham efeitos inflacionários por causa da reforma. Justamente isso no descasamento entre repasses de preços. Talvez tenham efeitos inflacionários, não sei a magnitude, mas eventualmente aí mesmo o IPCA pode ser afetado. Entrou no campo que eu gosto, tá? Então a gente falou de maneira geral que é reforma, a gente falou um pouco de impactos esperados, eventualmente setores que vão ser mais ou menos impactados, uma disputa que vai haver para repasse ou não desses custos adicionais ou ganhos adicionais. Pensando na infraestrutura, a gente teve setores que foram efetivamente beneficiados no sentido de ter lá um redutor, né? Outros não, então a gente precisa ver como é que vai funcionar. E aí entrando aqui na discussão sobre impactos em relação aos contratos. Toda vez que a gente vai falar de desequilíbrio, a primeira discussão é a caracterização daquele evento como evento de desequilíbrio. Parece meio bobo, mas eu já vi discussões sobre se a reforma poderia ou não ser enquadrada como um evento de desequilíbrio. Me perdoe, Fábio, eu sei que você é advogado, mas me parece uma discussão meio boba, assim, eu não tenho a menor dúvida, acho que ninguém deveria ter dúvida, nenhum agente público deveria ter preocupação de reconhecer a reforma como um evento de desequilíbrio. Então, quando a gente olha para o que foi escrito na lei, a gente está vendo agora a própria reforma, né, da lei de concessões, em grande parte, a gente não tem modificações diferentes da prática. O que você está tendo é consolidações para ter mais segurança jurídica. Mas a mesma coisa, assim, às vezes o agente público quer que esteja escrito ali para não ter dúvida de que ele está fazendo uma coisa dentro da legalidade. Mas não me parece haver dúvida que a reforma deveria ser enquadrada como um evento de desequilíbrio. Superada essa etapa, quer dizer, é um evento de desequilíbrio, ainda que em alguns contratos em específicos você tenha um problema, por exemplo, nesse contrato do Jardim Botânico e do Zoológico de São Paulo, eu acho que não. Eu acho que ali o contrato é muito claro e ele deveria ser absoluto, dizendo, olha, nesse caso aqui você tem liberdade, portanto não se caracteriza como evento de desequilíbrio. Mas para todos os demais, a regra geral é caracterização como evento de desequilíbrio. Caracterizado o evento, a gente vai ter uma discussão sobre qual é o impacto e o que é que precisa ser neutralizado. E eu acho que a gente vai ter um problema. Quando a gente olha para a letra da lei, tá muito claro que olhe para os créditos, olhe para a alíquota que foi majorada e veja se em alguma medida esse cara consegue repassar alguma coisa. Mas aí a gente está olhando para a primeira onda de impacto, que é o que a gente vai discutindo até agora, né? Faturamento, crédito, quase que alíquota efetiva. Só que já tem uma segunda camada do que vocês trouxeram que decorre do efeito da reforma e que eu acho que a gente vai ter dificuldade de medir para um contrato e medir para os setores, que é a mudança relativa dos preços. É muito difícil de você conseguir entender qual é, vou chamar de efeito ordinário ou efeito extraordinário, mas você limpar, como até que seja um modelo econométrico, para saber o que é o impacto e, portanto, repassar. Afinal, se o risco é do poder público, ele teria que ser repassado. Mas eu vou além. A gente vai ter uma terceira onda de impactos, que é, por exemplo, os custos que as empresas vão ter em relação à adaptação a essa nova realidade. Olha, se é um custo que decorre da reforma, a reforma é risco do poder público, a gente está falando que a gente vai neutralizar, em tese, reequilibrar, é deixar o parceiro privado indiferente entre o antes e o depois, afinal o risco é dele e não deveria carregar, todos esses custos de adaptação deveriam estar lá dentro, né? Só que
Eu duvido, eu dou minha cara a tapa se algum concedente vai topar fazer essa compensação de bom grado. Acho que a gente vai ter brigas homéricas aí. Mas eu dou um passo além. O próprio NIG, a necessidade de investimento do giro, vai mudar. A lógica da reforma, hoje o nosso sistema tributário basicamente eu reconheço receita, apuro e pago com 30, 90 dias depois. Com o que o Mário estava explicando lá do... O fornecedor, eu já pago pro fornecedor tirando o que não é dele, ou seja, já tirando o que é de tributo, a gente está invertendo essa lógica, né? Na verdade, o parceiro privado ele vai passar a ser financiador do governo e não ao contrário, ou seja, o NIG muda completamente. A gente vai fazer o reequilíbrio desses efeitos? A gente vai reconhecer isso como efeito da reforma? Eu acho que aqui é um campo de batalha gigantesco e não é pouco significativo, tá? Se você pensa o tamanho da nossa carga, se eventualmente se alavanca 90 dias, é muita coisa. 30 dias é muita coisa. E aí o último ponto que eu ia trazer, que é o que o Fábio trouxe sobre uma certa sobreposição da matriz de risco. A imensa maioria dos contratos delega ao parceiro privado o risco de financiamento. Então significa que se ele for pegar dinheiro no BNDES, se ele for pegar dinheiro no cheque especial, o problema é dele e a tarifa não vai mexer por causa disso. Mas hoje, despesa financeira não gera crédito. E ela vai passar a gerar crédito. Significa que quando a gente fizer o tax shield, que a gente usa só para imposto de renda e contribuição social, os tributos que vão gerar crédito, que não são só imposto de renda e contribuição social, vão diminuir o custo efetivo dos empréstimos. Alguém aqui tem alguma dúvida que o poder público vai dizer que isso é efeito de desequilíbrio e que, portanto, precisa ser compensado? Eu já tive discussões com pessoas que eu respeito muito dizendo, não, mas aí tá no risco de financiamento, aí já é uma camada adicional. Então, eu coloquei minha posição sobre essas camadas, né? A primeira direta, a segunda preço relativo, o terceiro adaptações que a gente vai ver e coisas mais difíceis de discutir. O que é que vocês acham sobre isso e se vocês concordam de que não deveria ter debate, que a reforma é desequilíbrio? Não, 100% de acordo. Acho que não tem dúvida que é um desequilíbrio. Concordo com todos os pontos que você trouxe aqui de dúvidas e preocupações e eu acho que o viés aí do poder público, acho que vai ser nesse sentido, tanto no aspecto aí dos créditos financeiros. Essa questão dos sistemas e adequações da reforma tributária, eu acho que vão ser gastos expressivos, provavelmente, né? Porque a adequação dos sistemas, os fornecedores, gastos com contabilidade, advogados tributários são expressivos. Também tenho a sensação de que dificilmente o poder público vai de forma proativa já incluir isso. Vão ser discussões talvez complexas, até porque você vai entrar um pouco numa discussão de risco, né? Porque às vezes você pode talvez contratar um fornecedor caro e daí o poder público fala, tá bom, eu contrato, mas tem que ser uma referência, um fornecedor barato, daí você vai ter alguma discussão sobre o valor, mas de fato aí eu acho que porque se a gente for pensar, né, uma concessão aí que já de 30 anos está operando há 15 anos atrás, não se pensava em todas essas mudanças, né? E agora eles vão ter que investir um monte de sistema, vai ser um gasto elevado. Tem outro ponto também aqui na discussão, antes de entrar, além, é claro, da mudança dos preços relativos, né, que você trouxe muito bem o que é relativo, e essa questão dos preços relativos, de fato, é algo muito complexo, né? Mesmo essa questão que você trouxe de fazer um modelo econométrico para expurgar o que é ordinário e extraordinário, vide efeitos da Covid, né, que a gente tem vários discussões de aumento de preço extraordinário por conta da Covid, você tem toda essa discussão para tentar separar o que é ordinário ou extraordinário, e agora a reforma tributária vai ser algo superestrutural, pode mudar bastante ou pode mudar pouco, e diferentemente aí da Covid, que você tem algum marco, um relativamente período aqui que você consegue ver os efeitos da reforma exatos, eles vão ser diluídos. Talvez os modelos econométricos sejam difíceis de montar aqui a lógica para identificar. Tem um outro ponto também, só entrando nessa, por último, que está no texto, mas também seja alguma coisa para a gente pensar aqui em termos de reequilíbrio. Antes de entrar, isso daqui a gente ainda tem no bloco do o que é reequilibrar, depois tem um bloco do como reequilibrar, que eu acho que também vai ser interessante a gente conversar um pouco, mas no que é reequilibrar, a lei fala também que é para considerar benefícios ou incentivos fiscais. Aqui vale a pena só também trazer, porque talvez pensando em modelagem dos projetos, tem muitos projetos que são viáveis por causa de algum tipo de benefício ou incentivo atual, ou tem uma alíquota de ISS menor. Hoje, talvez as prefeituras, para alguns projetos municipais, consigam, dentro da própria liberdade, aqui, autonomia, de alguma forma, conseguir gerar um benefício para viabilizar projetos. Isso também talvez seja impactado
e daí vai entrar um pouco na discussão aqui de como reequilibrar para manter a sustentabilidade dos projetos. Vou passar para o Mário, que ele está com a mão levantada, depois eu quero voltar para a gente pensar um pouco no como reequilibrar, que eu acho que vai ser um outro tema interessante aqui. Quem vai financiar quem, né? Acho que a gente, até no primeiro bloco, ia falar um pouco do split, né? E tem essa questão de efeitos, necessidade de capital de dinheiro para todas as operações, e aí sim, a hora que a gente vem falar em grandes obras de infraestrutura, a gente vai falar de concessão, vai falar um pouco mais ainda, né? Desses impactos e, claro, o próprio custo de capital, ou seja, então a gente vai ver realmente uma alteração muito grande nessa estrutura, então é só para adicionar, né, mais esses aspectos do que vai ser reequilibrado ou não, então realmente toda essa questão de funding, necessidade de capital de giro, quem vai fazer toda a parte de cálculo, né, de quanto está efetivamente o custo de capital, porque eu vejo que, olha, vai ter que ter linhas específicas só para adequação da reforma tributária, assim, acho que eu vejo que os bancos vão ter que se preparar muito para oferecer recursos para adequação da reforma, vai ter que ser acho que uma política pública destinada a esse tipo de situação. Eu queria então trazer uma outra preocupação minha aqui, nessa linha que o Mário falou, de trazer mais preocupações, mas é pensando em como reequilibrar. Aqui não pensando nos impactos, mas pensando talvez a forma mais prática. Aqui não só como reequilibrar, mas já pensando também em desenho de novos projetos, a mecânica de agora. Porque se a gente for pegar aí as concessões, desde a década de 90, a gente já tem meio que uma estrutura ferramental, digamos assim. É óbvio que foi evoluindo muito, né? Você pega um modelo de fluxo de caixa da década de 90, nem se compara com as planilhas de hoje. Mas você tem a estrutura básica, meio que a lógica, você tem aquela estrutura, né? Você parte da receita bruta, ISS, PIS, COFINS, chega na receita líquida, tem aqueles valores, às vezes o PIS e COFINS você tem pelo regime lá que gera créditos, né? O real. Bem, daí você chega lá no imposto de renda, gera lá o fluxo de caixa, tem depois lá considerar o capital de giro, você tem a ferramenta já estruturada, já há décadas que a gente está trabalhando com essa mesma ferramenta. A partir de agora, a gente vai ter que colocar uns ingredientes estruturais aqui na ferramenta, porque a gente vai ter que colocar o IBS e CBS, melhorar a mecânica de aproveitamento aqui do IBS e CBS, e para os próximos anos ainda tem que pensar porque vai ter a transição. Então, eventualmente, aqui você tem que considerar aí uma ponderação que vai ser escalonado. Então, eu acho que em termos de ferramental também vai ter um desafio, tanto para pensar em estruturar os novos projetos, mas para reequilibrar, porque hoje você vai reequilibrar um contrato que tem um plano de negócios vinculante, você tem aquela ferramenta. Agora você vai pensar em reequilibrar pela reforma tributária, mas qual ferramenta? A gente vai pegar aquela outra e vai tentar fazer um bem bolado, ou vai tentar traduzir os dados para uma nova ferramenta e fazer alguma coisa? Como pensar que talvez você não possa gerar um próprio desequilíbrio só de mudar da ferramenta e não ser alguma coisa estrutural mesmo? Mesmo fluxo de caixa marginal, tipo as ferramentas de fluxo de caixa marginal que tem aí, como que vão ser impactadas? Queria ver um pouco da opinião de vocês também, porque é uma preocupação e eu acho que vai ter discussões sobre isso. Cara, eu sou uma viúva do plano de negócios que hoje a gente chama de fluxo de caixa original. Ter o retrato do contrato em equilíbrio, por pior que ele seja, me parece muito conveniente. Tá? Eu acho que o fluxo de caixa marginal teve as razões para ser criado quando a gente estava pensando em novos investimentos. Eu acho que é uma ferramenta que funciona muito bem quando a gente está falando de inclusão de escopo, mas da forma com que historicamente a gente abandonou o fluxo de caixa original e perdeu qualquer referência do retrato do contrato em equilíbrio para tratar só dos efeitos marginais com base zero, eu acho que a gente tá lascado na hora que a gente for fazer as discussões sobre a reforma. Assim, vão ser discussões homéricas. E aí eu queria trazer um ponto com você, Fábio. Você falou muito sobre a compensação, como vai ocorrer. Eu não vejo muita alternativa que seja ou pagamento público ou pagamento do usuário. Não vejo muita diferença em relação a isso, ou eventualmente alguma flexibilização de obrigações contratuais. O que eu queria comentar sobre o que você falou é a prática, né? Então, eu tenho uma planilha, a gente está agora, né, nesse momento do curso, iniciando o tópico de tributação. E a gente apresenta esse tópico como ele é. E aí trata da reforma. E é uma dificuldade a gente saber que um contrato que sai hoje estruturado do modo como ele é, né, como acontece agora, a tributação, ele já sai desequilibrado, e não saber como operacionalizar adequadamente ainda, né? Porque envolve diversas questões, não só práticas no sentido de estruturar uma planilha, mas escolhas ali sobre o que a gente falou antes, do que vai ser reequilibrado e como colocar isso, né, no papel, como fazer a conta disso. A gente está vivendo esse momento agora estamos ensinando
a gente discute a reforma, então eu acho que esse episódio vai ser útil para dialogar com os alunos sobre esse tema também, mas como se preparar e como estruturar uma conta de reequilíbrio, né, esse cálculo, ou como ter essas planilhas que cessam em determinado momento do tempo, entram nessa transição no ano que vem. Eu acho que do ponto de vista prático, como colocar isso no Excel é um outro capítulo sobre, enfim, criar boas práticas agora para conseguir ter boas ferramentas para fazer isso e atuar como que a gente atua. Perfeito, Thais. Eu acho, a gente estava discutindo na semana passada com alguns estruturadores de projetos do poder público e a gente entrou um pouco nessa discussão também sobre novos projetos e como considerar a reforma tributária. Eu acho que é importante, não sei se vocês concordam comigo, mas porque hoje o que a gente está vendo é que a maioria dos editais eles fazem uma modelagem no cenário SIS, consideram que eventualmente no futuro vai ter a reforma tributária e isso vai ser realizado, reequilibrado depois, vai ser uma discussão no futuro, então no momento está sendo assim. Mas eu acho que seria bom, de alguma forma, dentro do possível, talvez nos modelos atuais que vão começar a ser desenvolvidos, já tentar incorporar, que ainda que a gente não tenha completo domínio, né, mas criar pelo menos já umas versões iniciais que contemplem já a mecânica, e eu acho que é bem importante fazer análise de sensibilidade, tentando estressar, se parte de um cenário base, mas tenta estressar alíquotas diferentes, aproveitamento de carga diferente, às vezes essa regra que o Felipe trouxe da discussão de aproveitamento do CAPEX, né? Estressar diferentes cenários, às vezes você mudar o CAPEX em outros anos para ver como que o projeto se comporta, a sensibilidade do projeto, porque se a gente colocar um projeto que você muda um pouquinho e ele for muito sensível, daí vai ser já um projeto arriscado, até para quem está estruturando o projeto já pensar na fase de colocar o projeto na rua, na audiência pública, muito provavelmente os investidores interessados já estão preocupados com a reforma tributária. Então já vai ter, muito provavelmente já vão começar a vir questionamentos sobre o que foi considerado de reforma tributária nos projetos. E é isso, quanto maior o risco, na outra ponta, a incerteza tem um custo, né? Então quanto maior o risco, maior vai ser a precificação dos investidores para tentar entrar no bid. Então acho que é importante, mesmo que não tenha clareza, talvez de tentar fazer análise de sensibilidade para ver o estresse frente a... É óbvio como que você trouxe, né? Ainda é novo para todo mundo, né? Então, tem discussões que não são novo para todo mundo, como não é que... Vai ter discussões, as pessoas vão aprendendo ao longo do tempo, então talvez muitas coisas vão ser aprimoradas, mas o que dá para fazer nesse momento, hoje, setembro de 2025, talvez seja isso. Eu ia falar assim, só para não perder aquilo que eu ia falar, dizendo, eu sou a viúva do fluxo de caixa original, eu acho que a gente abandonou, para além da discussão de compensação, que eu acho que vai ser tarifa, pagamento público ou algum tipo de coisa, tem uma preocupação que eu tenho muito grande, é com relação à nossa capacidade, quando eu digo país, de lidar com o volume de desequilíbrios que vão ser gerados. Repara, a gente está falando de 5.500 municípios, quase todos eles têm algum tipo de contrato de concessão que vai ser impactado. E aí não estou discutindo nem os contratos que às vezes têm um período mais curto, né? Mas os contratos longos, necessariamente, eles vão ser impactados. Se eu não me engano, a lei fala do impacto no contrato. É específico, né? Então, assim, você teria que lidar contrato a contrato. Eu não acho que a gente é capaz. Eu não acho que... E vou ficar muito feliz da vida. Talvez eu ganhe até algum dinheiro com isso, mas... eu não acho que tem mão de obra suficiente para atacar todos os contratos. O que eu acho que vai terminar acontecendo é que, eventualmente, para parcela dos efeitos, você vai ter uma discussão meio de baixo para cima, dizendo, olha, para esse setor, para esse tipo de contrato, o impacto estimado é esse, para fins de arrecadação e crédito. Em relação aos preços relativos, talvez você tenha mais dificuldade de fazer uma solução setorial, mas talvez seja a coisa. Para os impactos em relação à NIG, em relação à despesa financeira, em relação custos de implementação, é muito particular, né? Então, assim, eu vejo, se por um lado, cessando os litígios em relação se gera crédito ou não gera crédito no futuro mais a médio prazo, do outro lado eu vejo um cenário imenso de litígio em relação ao reequilíbrio desses contratos. Se a gente for olhar contrato a contrato, efeito a efeito, vai ser dificílimo de tratar. Então essa é uma preocupação que me faltou naquela hora. Acho que o problema é tão grande que eu quis esquecer, né? Você vai ter trabalho, nós todos aqui vamos ter trabalho até se aposentar, e é isso. Porque como você trouxe muito bem, né? Você tem algumas discussões federais, estaduais, municipais, e para cada município mesmo federal, a gente vê, tem discussões, agências reguladoras
têm visões diferentes, umas são mais restritivas, outras são mais abertas à negociação, enfim, cada agência reguladora em esfera federal você já tem uma visão um pouco diferente sobre atacar os casos de reequilíbrio, e quando você vai ter uma granularidade enorme. Então, e mesmo se uma agência reguladora emite uma norma meio que geral, mesmo assim cada concessão vai ter características diferentes, particularidades diferentes. É esperado, de fato, que vão ter vai ser um tsunami, né? Vai impactar todo mundo, vai ter muito contrato. E lembrando também, daí já talvez entra numa outra seara que a gente não trouxe, quando a gente fala de equilíbrio contrato, talvez a gente tem muito essa visão que é o privado sendo penalizado e pedindo reequilíbrio. Mas, eventualmente, pode acontecer que algum projeto seja muito beneficiado. Então, eventualmente, o poder público também vai poder pedir reequilíbrio Então, você vai ter dos dois lados. Vai ser discussões bem intensas. Mário, me perdoe. Eu só vou falar essa. Eu juro que eu não sou mal educado, tá? Mas é só pra eu não perder a minha coisa. Thaís, em relação ao ponto que você trouxe, na prática eu queria saber de vocês. Assim, eu sou muito pressionado pelos clientes dizendo: Felipe, faz o cenário, forma o preço licitatório com o cenário reforma. Eu falo, cara, não dá porque eu não tenho bola de cristal, não sei quanto é. Ponto, é isso. Assim, não adianta você me pressionar, não adianta você brigar comigo, eu não sei e não tem como fazer. O que eu tenho visto sair de solução é: bota um dispositivo no contrato dizendo, olha, para não ter discussão jurídica, inclusive dentro do contrato a gente já reconhece que a reforma é um evento de desequilíbrio e que a gente vai neutralizar os efeitos. Diz que neutralizar agora é uma palavra feia depois da discussão que teve lá no STF, né? Então a gente vai falar que a gente vai pacificar os efeitos. Então, pacificar os efeitos, só que eu acho que continua a discussão, ainda é uma discussão meio pobre, né? Quais desses 4 efeitos? Vai pacificar os preços relativos, vai pacificar a discussão dos gastos específicos, as outras coisas, então acho que a gente precisava avançar um pouco mais. Na prática, o que eu tenho visto é isso, eu queria saber de vocês, e aí, perdão, Thaís, só para complementar a sua pergunta, porque eu sei que eles também fazem bastante estruturação, é isso ou vocês estão vendo alguma coisa diferente? Então, Felipe, acho que na verdade na tendências a gente não faz tanta estruturação de novos projetos, né? A gente trabalha muito com reequilíbrio, faz plano de negócio, mas estruturação para o poder público a gente não costuma fazer muito, não. Mas a gente está tendo discussões aqui com alguns estruturadores do lado do poder público, e eu acho que é por aí pensar na matriz de risco do contratos com bastante carinho e atenção e ver esse ponto que você trouxe, tentar pacificar já alguns pontos que é isso. Vai ter desequilíbrios, isso é inegável. Daí talvez tenha um trade-off, que é o que a gente estava discutindo na outra semana, entre o quão detalhado a gente quer ser na matriz de risco e alocar, para não deixar super engessado, e o quanto não. Então vai ter um trade-off mesmo em termos de matriz de risco, que daí o planejador do projeto vai ter que calibrar, porque às vezes você pode... Eu não sei, tem alguns contratos, aqui vou dar como exemplo, que eles já prevêem compartilhamento de risco de demanda, compartilhamento de preço. Eu não sei se para esses desenhos de contrato a pessoa que está estruturando pensar em incorporar nesses mecanismos o efeito da reforma tributária dentro deles ou trazer separado. O que eu vi até agora não é nada, é mais nessa linha que você falou, trazem alguma coisa mais geral, mas não entram no detalhamento específico. Eu acho que no momento vai ser isso. As discussões no futuro vão ser complexas. Eventualmente, se você adiantar algum ponto na matriz de risco, talvez facilite as discussões. Não que os caras talvez concordem 100% na hora que gerar o impacto e ver que o impacto é muito diferente, mas eu confesso que eu não sei. Isso é meio difícil calibrar como escrever a matriz de risco hoje pensando na reforma tributária. Não sei, Mário, se você tem alguma ideia sobre isso, pensando em contratos de longo prazo, reequilibrar efeitos da reforma tributária, se já adianta alguma coisa ou não, mas nessa linha também. Eu acho que o que eu entendo é registrar, né? Acho que deixar pelo menos muito bem preparado, registrar esses efeitos, aquilo que aconteceu, porque lá na frente, depois, quando você for reequilibrar, é importante você ter como também demonstrar isso. Eu acho que muito vai se perder no meio dessa transição. Eu fico vendo vocês falar de concessão, assim, eu não entendo como que a gente vai colocar transição num fluxo de caixa descontado numa empresa comum. E vocês estão aí falando de concessão, eu tô só me admirando. Esses caras são gênios, né? Porque é difícil. Então, eu fico assustado com o tamanho do problema. Mas eu queria adicionar um ponto de análise, claro, que quando a gente fala de concessões federais, esse problema ele se torna mínimo pelo tamanho, né,
do ente federal, mas existe uma outra preocupação que acredito que na reforma tributária existem municípios que são perdedores e municípios que são ganhadores em termos de arrecadação. E eu não sei, aí uma pergunta até, né, o quanto que isso poderia impactar a capacidade de pagamentos de determinados municípios em concessões menores. Porque independente do tamanho do município, tem lá serviços, tem lá concessões, né? Então, é claro que, como falei, em termos de concessão federal talvez isso não seja um problema, mas em concessões menores, como que a gente avalia a capacidade de pagamento dos municípios nos próximos 20, 30 anos, né? Como a gente falou, a transição para as empresas é mais curta, né? São 8 anos, mas a gente está falando de, durante a transição da reforma, essa questão do destino afetar bastante a arrecadação dos municípios, e mesmo que tenha 50 anos de amortização disso, para realmente, né, só em 2077 a gente vai ver 100% de arrecadação do destino, daqui 20, 30 anos a gente já tem aí 50%, né? Então, qual que é esse efeito é uma questão que também é, de novo, mais uma pulga atrás da orelha, o especialista gerando perguntas aqui, né? Mas é um ponto que eu chamo a atenção para avaliação de quem está, né, pensando do lado privado mesmo, né? Vale a pena essa concessão desse ponto de vista, né? Tentar projetar o futuro do município para entender a atratividade. Então, acho que é uma coisa que eu também fico pensando quando ouço vocês falarem aí em concessões. Ô, Thaís, começamos o quarto bloco com algo que a gente falou com o nosso último entrevistado, né? Com o Fernando, que tinha uma preocupação muito grande em relação exatamente à capacidade de pagamento do poder público. A gente está vendo na reforma da lei de PPPs e concessões o aumento de 5% para, acho que vai ser 10%, né, da receita corrente líquida. A gente viu experiências internacionais, Portugal, isso dando problema. Você tem um chacoalho macroeconômico, tem muita despesa fixa engessada, e aí você tem uma dificuldade de fazer esses pagamentos. E aí eu queria começar esse quarto bloco, Mário, perguntando exatamente isso, né? A gente estava olhando muito para o lado de quem paga. A gente sabe que a reforma vai ter uma neutralidade no todo para quem arrecada, mas a gente vai ter desequilíbrios entre os entes federativos. Como é que está esse panorama? O que é que a gente já sabe? O que é que a gente ainda não sabe? Então, perfeito, Felipe. Existem alguns fundos compensatórios, né? O legislador viu que, bom, como é que eu acabo com o incentivo fiscal e mudo a questão do destino e altero isso amanhã? Não vai dar, né? Então, assim, para as empresas, claro, você tem aí, como a gente falou, uma transição mais lenta, né? Mais rápida, desculpa. É uma transição mais rápida. E as empresas que recebiam benefícios fiscais, principalmente de ICMS, elas vão ter acesso ao FCBF, né? Ou seja, que é o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Esse Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, ele é composto agora 32 bilhões da União. No entanto, se a gente for fazer uma análise das LDOs, por baixo, em 2024, todos os estados reunidos concederam mais de 100 bilhões em créditos onerados ou presumidos. E aí, por que só 32 para esse fundo, né? Porque aqui a gente está falando de compensar apenas os benefícios onerosos, ou seja, aquilo que tem contraprestação. Aquele benefício que o Estado concede, um crédito presumido, ou dá uma redução de base de alíquota para incentivo setorial geral sem nenhum tipo de contraprestação, isso acaba de fato, mas existe para as empresas esse fundo. Bom, mas a gente acabou de ver então que os estados estavam com poder de fogo, no mínimo, né, para créditos presumidos de 100 bi. Como é que a gente compensa isso então para os estados? Aí, para isso vai ter o FNDR, né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Ele vai ser composto aí por valores que chegam até 60 bi em 2043. Isso valores nominais, claro, vai ter correções aí por índices. Mas quando a gente está falando desses valores, a gente vê também que o cobertor é curto, porque a gente está falando de começar um FNDR com 112, bater 2043 com 60, e a gente está falando de novo, renúncias fiscais muito maiores do que isso, né? E essa distribuição vai ser feita pelo fundo de parte pelo fundo de participação dos estados e municípios e parte pela população. Então, o estado de Santa Catarina, por exemplo, tem uma população pequena, mas tem um poder de fogo alto em relação a incentivos, né? Então, hoje ele concede renúncias fiscais do estado de mais de 25 bi, e muito provavelmente lá em 2043 o estado de Santa Catarina vai estar recebendo nem 2 bi de volta desse FNDR. Então, existe essa questão. No entanto, o grande problema para os estados, e principalmente municípios, é a questão da alteração do destino. Bom, então, hoje a gente arrecada aqui, tem uma instalação aqui, e a pessoa vai começar a arrecadar lá no destino. Nem tudo é cataclisma. Se a gente pensar que existe uma série de serviços concentrados em nível nacional em São Paulo que vão ser distribuídos pelo Brasil, isso é positivo. Telecomunicações, serviços bancários, ou seja, a depender de onde isso é faturado, você estaria pulverizando uma arrecadação que está concentrada em grandes centros, e você pode estar pulverizando isso. Por exemplo, serviços de tecnologia, que estão concentrados em grandes centros com incentivo de ISS,
começam a ser pulverizados no Brasil, então isso gera uma certa arrecadação mínima, né, para quem está consumindo esse tipo de serviço. No entanto, a gente sabe que para estados industriais que tiveram política pública de desenvolvimento com incentivos, a gente pode ter um certo problema de arrecadação, porque apesar de que a gente seja meio, né, então se a gente pegar de novo um estado do Espírito Santo, que teve muito incentivo, se pega uma indústria do Espírito Santo que compra a matéria-prima de Minas, ela está sendo destino. Mas a maior parte de valor agregado é depois quando essa indústria agrega valor e vende para outro estado. Então, a gente está falando de um desbalanço aqui de arrecadação por conta do valor agregado, né, e da incidência do tributo no valor agregado. Então, esse efeito do destino ele ficou mais suave na reforma. É uma transição que ela começa junto com o comitê gestor, ou seja, então toda a arrecadação vai para o comitê gestor e ela é depois distribuída para os estados e municípios. O comitê gestor do IBS, no caso. O CBS ele fica, né, em nível federal e o comitê gestor do IBS vai fazer essa redistribuição. Como é que vai ser esse escalonamento? A gente tem aí, a partir do início da reforma, 80% distribuído para os estados, 20% fica para o comitê gestor, esse valor depois vai para 90%, 10% fica para o comitê gestor, e depois nós vamos desse 90%, 1,45 avos, escalonando e distribuindo conforme a arrecadação histórica, ou seja, os estados vão receber aquilo que eles têm de arrecadação de 19 até 26. Então a média histórica de 19 a 26 do seu estado, do seu município, é o que você recebe, depois na reforma tributária, durante 50 anos, aos pouquinhos isso vai caindo. Parte vai para o destino, parte fica garantida para quem tinha esse histórico. Se o estado ou o município consegue fazer novas políticas públicas para gerar consumo dentro da sua região, ele fica com a base histórica e ele se torna o próprio destino do novo tributo durante os 50 anos. Então ele está safe, né? Ele tá tranquilo, fez o dever de casa, então ele tinha aquele histórico garantido e fez novas políticas públicas, desenvolveu, né? A gente brinca, né? O estado que dava muito incentivo fiscal, o consumidor vai ter que valer por 3, né? Então assim, o capixaba vai ter que valer por 3 paulistas, né? Para consumir mais e voltar a ter ali a arrecadação e recompor essa arrecadação do destino. Mas tem, né, 50 anos de fato para isso acontecer. No caso, né, tem tempo para isso ser feito, ou seja, não à toa a gente vê que eventualmente alguns entes, né, governamentais podem não estar tão preocupados com a reforma porque o ciclo político, o ciclo eleitoral não está encaixando muito, né, com esse prazo tão batendo na porta, então talvez meio que essa seja uma situação de alguns municípios, mas tem outros, claro, que já estão pensando no futuro, pensando que tem que planejar agora, né. Um dos pontos que é importante a gente entender como a dinâmica, né, dessa questão, dessa transição dos 50 anos vai mudar a forma de enxergar as políticas públicas, é o caso do turismo, por exemplo. E aí não aquele turismo tributário dos produtos, eu tô falando de turismo mesmo agora, né? De viagens de férias aqui. Atualmente é muito difícil o Estado, né, os estados criarem políticas públicas efetivas para turismo, a não ser a divulgação, a não ser fazer grandes divulgações, porque essa é uma arrecadação de ISS, é uma arrecadação que fica no município. Então o Estado ele tem um benefício hoje indireto, né, baixo em relação a isso. No entanto, como o turismo agora vai gerar IBS e CBS, esse IBS é distribuído para Estado e município, a gente pode rever aqui um novo incentivo do Estado de fazer políticas públicas para determinados setores, como o caso do turismo, por conta de que agora, se o turismo acontece lá no município, vem IBS para o Estado também. Então esse é só um aspecto, né, que eu estou falando daquela lógica de transição desses 50 anos, de como que os estados vão poder se organizar junto com os municípios para tentar recompor essa eventual perda e se tornar destino, né? Então esse é um exemplo só de como que a lógica para os próximos 50 anos, né, os políticos que estão pensando aí no nosso futuro poder perceber que tem algumas saídas e trabalhar em conjunto com os municípios para recompor essa arrecadação que potencialmente pode ser perdida. Pessoal, a gente já debateu bastante, mas acho que a gente queria fechar com, diante de todas essas dificuldades, desafios, o que sabemos, o que não sabemos, tudo que a gente levantou aqui hoje, como que entes públicos e concessionárias devem se preparar para o que está por vir? Você teria alguma recomendação para esses agentes? Bem, eu vou responder aqui, começar a resposta, depois, Mário, você pode me complementar, por favor. Aqui, é claro, nós somos uma consultoria econômica, né? Então a nossa resposta aqui vai ser sobre um viés mais econômico. Se você for perguntar para alguém, é claro que o Mário é contador, mas se for perguntar para uma empresa de contabilidade, talvez a resposta seja diferente. Se for perguntar para um advogado, a preocupação deles vai ser diferente. Sobre o ponto de vista mais pensando do ponto de vista econômico,
o que dá para fazer mais no curto prazo, que vale a pena se programar, é tentar entender como que a mudança do sistema e as alíquotas vão afetar a empresa ou a concessão para cada caso concreto, para ver justamente isso que a gente discutiu, se o sinal vai ser positivo, negativo ou ser neutro. E daí, com base nisso, nesse cenário aqui de tendência, você já começar a se preparar para os diferentes cenários, né? Se você faz as contas e vê que provavelmente a tendência é que a reforma tributária me beneficie, você está numa situação mais tranquila, né? Se prejudica, daí já tem que se preocupar mais. Também nessa linha, acho que vale a pena, se for alguma concessão ou empresa que depende muito de algum determinado insumo ou algum item específico, vale a pena estudar também um pouco como que é a lógica para os fornecedores, para ver se você vai ter no curto, médio prazo algum tipo de elevação de preço, ou no limite se o insumo pode ficar mais barato e você vai ter alguma possível margem de negociação com os fornecedores. Então eu acho que pensando no curto prazo já dá para se preparar dessa forma. Para o poder público, eu acho que é importante essas coisas que a gente discutiu um pouco, então nos novos projetos já pensar em desenhar as ferramentas, as planilhas, já considerando o IBS e CBS dentro do modelo, fazer análise de sensibilidade para ver se o projeto, estressar o projeto para ver se ele é viável ou não, para ver o risco. Então, mesmo a gente não tendo uma completa definição sobre todos os cenários, eu acho que já é possível trazer essas coisas. Ainda assim, entrar nessas questões de discussão de reequilíbrio, que daí a gente vai ter essas discussões super complexas que o Felipe trouxe muito bem, que daí a gente vai discutir o que vai ser reequilibrado ou não, o que é ordinário, o que é extraordinário, como reequilibrar em termos de planilha, que ferramenta usar, enfim, se eu vou reequilibrar por meio de aumento de tarifa, como calcular esse aumento de tarifa já incluindo a ferramenta com IBS e CBS, ou se vai ser um mecanismo anual, vai ter algumas discussões, mas isso daqui provavelmente vai ser discussões mais complexas, bem complexas. No curto prazo, eu acho que é isso. Já dá para ter com um determinado nível de segurança, pelo menos a tendência, analisando aqui a própria empresa, se para ela especificamente a reforma tributária vai trazer um sinal positivo ou negativo ou não, e daí já gerar um alerta para ver como se preparar aí de uma forma. É como se a gente estivesse indo no médico e fizesse um primeiro diagnóstico. Então você vai lá no médico, vê o exame, o check-up tá ok, maravilha, toca a vida. Apareceu uma coisa estranha, vamos fazer mais exames aqui para a gente investigar o que precisa ser feito, se precisa de uma cirurgia, tomar remédio ou só fazer exercício já ajuda. Então, acho que no curto prazo é mais fazer um diagnóstico. Mário, pode me complementar aí também, você que... Bom, eu acho que a grande trilha de dica aí é 2 palavras, né? Preparo e diálogo. Diálogo por quê? Porque a gente tem que conversar empresas do setor público. Não tem dúvida disso. Eu vou roubar uma fala aqui do Robson Lima, do SERPRO, eu tive com ele semana passada no Fórum Internacional de Tributação, a gente estava num painel, e ele falou exatamente isso, que se não fosse o diálogo que estava tendo com o setor público, não estaria sendo construída uma ótima ferramenta para operacionalizar os créditos, uma nova ferramenta para os split payments. Então, eu acho que aqui é a mesma coisa, ou seja, encontrar essas esferas, né, e pontos de interesse com o setor público e fazer esse diálogo. Esse é um grande ponto, eu acho que a aproximação entre os mais ainda do que já existe hoje, principalmente no setor de concessões, né, para outras áreas, inclusive da economia. E do ponto de vista das empresas, eu acredito que é realmente o preparo, mas também olhar para a sua cadeia. Se o seu fornecedor hoje não pagar um crédito, não pagar um tributo, você não vai ter o crédito. Então o compliance vai ser mais importante. Né? Eu brinco que seria muito bom a gente ter o SPED contábil de todos os nossos fornecedores na mão, né, para entender o que vai acontecer com eles, saber onde é que eles estão. Mas não né, eu até acho que fere a LGPD, né, esse tipo de approach, mas acho que o ponto é esse, é olhar para a cadeia, pegar na mão do fornecedor, se ele não tiver compliant ali, você trazer ele para que ele possa continuar nessa cadeia. Então tem que fazer um dever de casa de dentro e para fora, olhando para os pares, olhando para os stakeholders e levar todo mundo junto, porque senão, assim, vai travar. Se não fizer a parte operacional, a nota não vai ser faturada, se não fizer a parte de olhar para a cadeia, para o fornecedor, ver se está todo mundo caminhando no mesmo sentido, eventualmente você vai ter falhas operacionais, não vai ter um crédito, vai ter um problema de caixa, e aí isso acontece antes do reequilíbrio. Isso acontece antes, né, de ir lá fazer a discussão. Então, acho que é importante também passar pela transição antes de chegar nas discussões maiores. Pessoal, acho que a gente está com um excelente material. Felipe, tem algum... O André, que estava aqui, tem algum ponto? Vocês foram abarcando tudo. Pelo contrário, eu tenho que estudar aqui alguma coisa para entender a maior parte dos temas aí. Vou dar uma estudada. Meus caros,
Queria agradecer a presença de vocês. De longe, a interação que a gente teve, que demorou mais tempo, e eu acho que a gente tinha conteúdo. Se deixasse, a gente tinha pelo menos mais 2 horas aqui para falar, né? Acho que é isso, agradecer a vocês, obrigado pelo tempo, foi um prazer imenso, aprendi bastante coisa, tirei bastante dúvidas, espero ter colocado também algumas dúvidas para vocês, como o Mário disse, né, pô, a gente chega aqui um monte de especialista e a gente só tem dúvidas, mas eu costumo dizer que normalmente quando você conhece mais, você sabe que você sabe menos, né? Então, normalmente quem sabe muito tem muitas dúvidas, quem sabe pouco tem muitas certezas, então é bom ter muitas dúvidas. Excelente, Felipe. Super obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado, Thaís, André. Foi ótimo. Qualquer coisa também estamos por aí. Se reforçar e agradecer o convite. Obrigado pela interação. E estamos nos tornando especialistas ainda. Falta um grande trilho para chegarmos a especialistas. Obrigado novamente aí por todo o debate. Se você gostou, curta, compartilhe, nos siga, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Forte abraço.